Vamos falar do capítulo 9. Como são formadas as moléculas? Por que os átomos se ligam? A formação de moléculas ocorre por meio de ligações interatômicas, ou seja, ligações entre átomos, tá? A união entre átomos é denominada ligação química, que a gente vai ver na aula de hoje. Reparem que aqui nessa tabela tem os elementos da última coluna da tabela periódica, que são os gases nobres. Os gases nobres têm a sua última camada eletrônica completa, tá? Então, ou seja, eles têm a sua última camada eletrônica estável. Eles não precisam fazer ligações químicas, já que os seus átomos estão estáveis. Já os outros elementos da tabela periódica têm a sua última camada aqui incompleta. Pode entrar 7, 6, 5, 1, tá? Então, são números abaixo desses que estão aqui. Por isso, eles precisam se ligar outros átomos para poder fazer a ligação, né? E adquirir, assim, uma fórmula química. Nós temos aí, falando sobre a eletronegatividade. Temos elementos na tabela periódica que têm uma tendência maior de atrair os elétrons para si. Esses elementos são chamados de elementos eletronegativos e eles aparecem muito dentro das ligações químicas, tá? Uma outra regra que a gente precisa entender dessa matéria é a regra do octeto, tá certo? Então, os átomos fazem ligações químicas a fim de se estabilizar, de adquirir uma maior estabilidade, e isso é chamado de regra do octeto. Então, ou seja, eles se estabilizam para atingir essa regra do octeto. Como são formadas as ligações covalentes? Tá? A princípio, a gente coloca a fórmula de Lewis, que eu vou explicar mais abaixo o que é essa fórmula, essa regra de Lewis, tá certo? Bom, a ligação covalente ela é formada por meio de compartilhamento entre elétrons. Como é que forma isso? Então, vamos no exemplo aqui, olha. O cloro, ele tem número atômico 17, a gente fez a distribuição eletrônica aqui, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 7. Somando esses números, 2 mais 8, 10, mais 7, 17. A gente tem a distribuição eletrônica para o átomo de cloro. Reparem que a última camada do cloro tem 7 elétrons. Bom, com esses 7 elétrons, aí eu vou colocar aqui, olha, 7 bolinhas representando 7 elétrons, tá? É a mesma coisa aqui, 7 bolinhas representando 7 elétrons. Por que eu estou colocando 2 átomos de cloro? Porque eu estou representando o cloro, né, na ligação covalente. Então, como ele tem 7 elétrons, para ele atingir estabilidade, ele precisa de um compartilhamento, tá, para chegar a 8. Então, ele compartilha com outro cloro. Então, aqui, olha, eu tinha 7, né, elétrons. Aí, ele vem e compartilha mais um aqui com esse cloro. Esse cloro tinha 7, compartilha mais um com esse daqui. Ambos, tá vendo essas duas bolinhas que aparecem aqui no meio? Isso daqui é o compartilhamento, tá? Então, significa que essas duas bolinhas, que a gente chama de elétrons, né? Esses 2 elétrons pertencem tanto a esse cloro quanto a esse daqui. Então, pertence a cada um desses cloros, tá? Então, no total, esse cloro passa a ter 8 e esse daqui também passa a ter 8 elétrons. Bom, essa é a representação da fórmula de Lewis, tá? Para representar a fórmula estrutural, é só a gente representar esse compartilhamento aqui, esses 2 elétrons aqui, através de um tracinho. E a fórmula molecular é a quantidade de átomos que a gente tem aqui na ligação. Como a gente tem 2 átomos de cloro, então a gente vai representar aqui, ó, a fórmula do gás cloro, tá? Existem ainda elementos, né, que fazem ligação dupla,
tripla. Nesse caso aqui, a gente chama de ligação simples, tá? Então, ó, o oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica dele, 2 mais 6, 8, ele tem 6 elétrons na última camada. Isso significa que para entrar na regra do octeto, ele precisa de mais 2 elétrons para atingir 8. Então, é aí que a gente vai pegar, ó, 6 elétrons aqui, ó, do oxigênio, tá? E vamos compartilhar esses elétrons com outro átomo de oxigênio, também com 6 elétrons, ó, 6 bolinhas aqui. Então, a gente pega 2 bolinhas de um lado e 2 bolinhas do outro. Então, quando a gente faz esse compartilhamento, a gente passa a ter, ó, 6, 7, 8. A gente tem 6, 7, 8. Ou seja, a gente tem 8 elétrons em ambos os casos. Então, os 2 átomos de oxigênio se estabilizaram. Como nós fizemos 2 compartilhamentos, então por isso que entra aqui a ligação dupla. O nitrogênio, reparem que na sua distribuição eletrônica, ele tem 2 mais 5, 7. Então, na última camada, ele tem 5 elétrons. Então, em volta do nitrogênio, a gente tem que colocar 5 elétrons. Ó, 5 elétrons. Só que, se ele tem 5 elétrons, para atingir a regra do octeto, ele tem que se estabilizar com 8 elétrons. Se ele tem que se estabilizar com 8 elétrons, ele precisa de mais 3 elétrons. Então, ó, eu pego 3 elétrons de um lado e pego 3 elétrons aqui do outro e faço um compartilhamento entre eles. Com isso, eu tinha 5 elétrons, 6, 7, 8. Desse lado eu tinha 5 elétrons, 6, 7, 8. Ambos ficaram com 8 elétrons. E aqui formou-se a ligação tripla, tá? Então, nesses 3 exemplos aqui, a gente viu átomos, né, de mesmo elemento químico, cloros, oxigênios, nitrogênios. Nesse cantinho aqui do livro, a gente tem o hidrogênio fazendo ligação com o cloro. Então, o cloro nós já vimos que ele tem 7 elétrons, tá? O hidrogênio na sua distribuição eletrônica só tem 1. Então, aí, o cloro, quando ele faz a ligação, como ele tinha 7, com um compartilhado aqui do hidrogênio, ele fica com 8. Já o hidrogênio, ele foge à regra do octeto, tá? Alguns livros, né, até alguns autores, falam de regra de dueto para o hidrogênio, porque ele se estabiliza com 2 elétrons. Como ele só tem um aqui, então ele vai se estabilizar com 2, tá? Bom, aí seguindo aí no livro, nós temos aqui, ó, moléculas e suas representações. Então, toda vez que a gente vai representar as moléculas, né, dentro da ligação covalente, a gente primeiro tem que representar a fórmula eletrônica, que acontece dessa maneira. Eu tenho aqui o oxigênio, que nós já vimos que ele tem 6 elétrons, tá? Tá aqui os seus elétrons aqui, ó, em volta dele. Aí eu quero ligar esse oxigênio com hidrogênios para formar a molécula da água, ó, H2O, tá? Eu sei que o hidrogênio só tem um elétron, só que eu vou precisar de mais um hidrogênio, também com um elétron, para que o oxigênio possa se estabilizar no total com 8 elétrons. Se eu contar aqui, ó, cada bolinha no total vai ter 8. E os hidrogênios, ó, quando ele compartilha com o oxigênio, ele fica com 2 elétrons e aqui ele fica com 2 elétrons. Então, quando eu faço essa ligação, né, através da fórmula eletrônica, fórmula com elétrons, tá? Eu tenho aí a primeira fórmula dentro da ligação covalente. Bom, a segunda fórmula é a fórmula estrutural, que é aquela onde a gente vai pegar essas representações aqui, esses compartilhamentos, e representar com traços, tá vendo? Então, ó, um tracinho para cada lado representando o compartilhamento. A fórmula molecular é o que foi feito na ligação. A gente tem 2 hidrogênios com um átomo de oxigênio, então aqui vai me dar a fórmula, né? Vamos dizer assim que seja uma fórmula resumida do que foi feito lá na ligação.
tá? Bom, aí a gente passa para essa página aqui, onde a gente não precisa sublinhar, porque isso daqui a gente vai falar muito lá no ensino médio, tá? Nós temos esse tipo de molécula aqui. Quando vem assim, esse trechinho aqui mais cheio, que a gente chama de cunha cheia, tá até escrito aqui, ó, isso daqui é até a fórmula espacial da molécula, é a representação espacial da molécula, tá? Quando ela vem assim cheia, significa que ela está para frente do plano. Tracejada significa que ela está para trás, tá? Na parte de trás. E quando ela vem só com esses tracinhos assim, significa que ela está no plano. Bom, mas isso daí a gente ainda vai trabalhar muito lá no ensino médio. Vamos falar das propriedades dos compostos moleculares? Toda ligação covalente vai formar compostos, né, substâncias moleculares. Então, vamos falar dessas propriedades. Os compostos moleculares possuem pontos de fusão e ebulição relativamente baixos em comparação com os compostos iônicos que a gente ainda vai estudar, tá? Então, ou seja, os compostos moleculares, quando a gente quer passar de sólido para líquido ou líquido para vapor, as suas temperaturas são relativamente baixas. Apresenta baixa dureza, tem baixa condução de corrente elétrica e de calor, tá? Os compostos moleculares, eles podem ser encontrados nos 3 estados físicos. Aí aqui tem o exemplo, a água no estado líquido, gás nitrogênio no estado gasoso e a sacarose, que é o açúcar, no estado sólido. Olha as moléculas dessas substâncias. Então aqui a gente tem a água, tá? E olha a fórmula molecular da água, o oxigênio com 2 hidrogênios. Aí aqui a gente tem o gás nitrogênio. Olha a formação do gás nitrogênio, né? 2 nitrogênios com tripla ligação, como a gente já viu na página anterior. E olha a sacarose. Como ela tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, então é uma molécula bem maior, tá? Bom, vamos seguir. Nessa outra página, nós vamos falar de substâncias moleculares no nosso dia a dia. Então, aí a gente vai sublinhar essa parte final aí, ó, que vai falar do etanol, tá? Que é obtido por meio do milho e da cana-de-açúcar, é utilizado como combustível em produtos de limpeza e em bebidas. Então, o etanol é uma substância muito comum, né, muito presente no nosso dia a dia. Outra substância comum no nosso dia a dia é a água oxigenada. Ela é utilizada como antisséptico e também como descolorante. É muito usada nos salões de beleza, por exemplo, né? O ácido sulfúrico, que tem a fórmula H2SO4, é usado na produção de fertilizantes e está presente em baterias de veículos. Então, aí são algumas das substâncias moleculares presentes no nosso dia a dia.